Muitas pessoas me perguntam quais são as 10 maiores economias do mundo. Eu trouxe aqui o Sung. Tudo bom, Sung? Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite. Que é economista-chefe aqui da Suno. A gente fez aqui um estudo das 10 maiores economias do mundo. Vamos falar para vocês quais são elas e também alguns detalhes de como funciona a economia de cada uma delas. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal. Bom, vamos lá, Sung, como é que a gente fez esse levantamento e vamos começar essa lista aí da 10ª para a primeira, vai? Bom, com os dados aí de 2022, tá? A gente pegou, como não terminou, a gente pegou estimativas do FMI, que é uma das principais instituições internacionais aí que acompanha a economia, e eles listaram lá as 10 maiores, pegando o PIB, e aí só para poder comparar, a gente tem toda uma metodologia que acho que não veio o caso, mas aí a gente está com uma lista aqui bem legal para mostrar para vocês. Então vamos lá, 10ª posição. 10ª posição a gente tem a Itália. A Itália basicamente é lá na Europa, né, só para localizar o pessoal, e basicamente ela vive de serviços. E aí tem uma questão de indústria, mas basicamente a indústria representa 70% e a indústria 24%. Acho que lá... Ferrari, né? Questões de luxo também são muito importantes lá, mas basicamente lá vive de serviços. Tem muita máquina também, muita indústria de máquinas, boas máquinas italianas, máquinas alemãs também são conhecidas por serem muito boas. E a Itália, eu estou vendo aqui, as 10 maiores economias do mundo, deve ser uma das economias que tem mais turismo, né? Uns 10% do PIB é turismo. Geralmente o turismo representa de 2 a 3% do PIB de uma economia, é uma economia que tem muito turismo também, né? Sim, e por outro lado ruim, a dívida deles, a relação dívida-PIB deles é bastante elevada. Então eles também têm que organizar, não é só o Brasil, eles têm um bom trabalho fiscal para resolver pela frente. E como que está o crescimento histórico da economia da Itália? Agora você me pegou, mas a ideia é que eles vão crescer, acho que em torno de menos de 2% esse ano. A economia da Itália anda de lado há um bom tempo, isso que eu sei. Bom, vamos para a 9ª posição. A Rússia. A Rússia, interessante a Rússia aqui, porque a Rússia deve ter sofrido, pelo menos no primeiro semestre, né? As empresas americanas e europeias saíram da economia da Rússia, deu uma embarrigada ali. Sim. E até me surpreende estar aqui nos top 10. Já está ajustado para essa perda? Provavelmente, tá. Eu acredito que sim, que em 2022 as sanções começam desde o começo do ano, mas eles são muito fortes em recursos energéticos. Se eu não me engano, pelas fontes que eu pesquisei, que 30% dos recursos energéticos do mundo estão lá. Então eles são extremamente ricos em petróleo e gás. E são commodities, como a gente viu esse ano, se deram muito bem ali, com preços elevados. Então quase, se eu não me engano, até tem um dado aqui interessante. A partir de 2019, exportação de recursos naturais representou 60% do PIB do país. Isso financia lá toda a parte do governo também. Então, assim, é uma questão que sempre vai existir demanda para isso. E continuam vendendo para a Europa mesmo tendo conflito, né? Inclusive, fiquei sabendo que tem um gasoduto que passa lá pela Ucrânia e a Rússia paga para a Ucrânia aí alguns milhões por dia. E apesar de estar em guerra, o fluxo de dinheiro continua. Continua, eles conseguiram colocar vender para a China, para a Índia, alguns outros, vamos dizer, aliados que aí não viram a guerra com tanto maus olhos, como o Ocidente teve várias sanções. E também aí, recentemente a Europa colocou um preço teto de $60 para poder negociar com a Rússia ali. Então, dinheiro chega, vamos dizer assim. 8ª economia? Canadá. Canadá, acho que 2 pontos para ressaltar, muito importante ali as reservas minerais deles e a sua dependência, sua relação com os Estados Unidos. Eu acho que são os 2 principais pontos para a gente ressaltar. E lá também, serviços é muito importante. É uma economia que tem bastante recurso natural também, né? Potássio, que vai muito aqui na agricultura, né? Um fertilizante. As maiores reservas de potássio do mundo estão ali no Canadá. Eu cheguei a ser acionista, cara, 20 anos atrás, de uma empresa chamada Potash. Nem existe mais essa empresa. Depois juntou com outra e mudou de nome. Mas era uma grande empresa aí do Canadá de potássio que vai... É um insumo para a agricultura. Sim, sim. E eu sei que quando eu estudava energia, eu tinha que acompanhar mais ou menos o preço do gás natural lá no Canadá. E tem diversos gasodutos para os Estados Unidos que assim são amigas de longa data e essa interligação acho que é um dos principais pontos aí no Canadá. Vamos para a 7ª economia do mundo. França. Acho que a França ali é a segunda maior economia da zona do euro, a indústria é bastante forte, serviços, tem uma questão de iniciativa privada muito forte ali também. E acho que como você bem ressaltou que além da Alemanha, a Itália tem indústria, a França tem
importante ali, automobilística, equipamentos, máquinas, que também ajudam a sustentar o PIB daquele país. E tem bastante turismo, assim como a Itália, né? Também. É um dos países que tem mais turista per capita e tem também o Mbappé, né? Quem é melhor, Mbappé ou Messi? Acho que o Messi acabou de ganhar a Copa, né? Mas acho que tem um ponto bastante interessante que a gente está vendo nessa lista. Diversos países europeus, serviços é o principal. Países desenvolvidos, hoje, serviços estão totalmente consolidados. Eles importam cada vez mais, né? A indústria desses países desenvolvidos, ela migrou muito para a Ásia, sobretudo para a China. É mais barato produzir lá, né? Apesar do custo da China ter aumentado ao longo dos últimos anos, ainda assim é muito mais barato do que industrializar em países de primeiro mundo, porque a mão de obra é muito cara, né? É melhor produzir um tênis na China ou nos Estados Unidos ou na Europa, é muito mais barato produzir na China. Então essas economias, vamos dizer assim, desenvolvidas, elas têm focado cada vez mais em serviços, tecnologia, né? Você pega as maiores empresas americanas, são de tecnologia, as empresas europeias têm várias empresas de tecnologia, e quando você pega ali as maiores empresas da França, dá para ver que é bastante diversificado. Tem banco, tem empresas do setor elétrico, tem empresas de luxo, né? A maior empresa de luxo do mundo é uma empresa francesa, então é uma economia bem diversificada. Conforme vai crescendo, vai ficando mais diversificado, né? Sim, acho que eu digo assim, no nosso ranking aqui. Sim. Né? Bom, vamos para a sexta posição aqui, um rival histórico da França. Quem é? Reino Unido. Reino Unido. E aí eu acho que tem 2 pontos. Serviços aqui eu tava quase 80% do PIB. E eu ressalto o mercado financeiro lá, é um dos principais polos da economia financeira mundial. E até quando eu acompanhava mais o mercado de câmbio, se você pegar diariamente onde tem o maior volume financeiro de trades de câmbio, é no Reino Unido. Ah, é? Não sabia disso não. Chega a trilhões diários de FX, que é negociado lá diariamente, aí é o maior polo. Impressionante. Quinta posição, olha só, um país de, entre aspas, terceiro mundo, né? Uma renda per capita muito baixa, mas como tem muita gente, tá aqui na quinta posição. Quem que é? Que é a Índia. Acho que a Índia também tem um dos potenciais de crescimento no mundo aí nos próximos anos extraordinário. Agora, ela vai muito na linha de agricultura. Então, a economia dela, em 40%, se não me engano, dos empregos estão nessa área de agricultura, mas eles estão ali na área tecnológica muito forte e crescendo também nos próximos anos. É um país que está se urbanizando, né? Tá, talvez onde a China estava, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, a renda per capita da Índia está ali na casa de $2.000, a da China deve estar na casa de $9.000, ou seja, está muito na frente a China, né? São dois países com um nível de população parecido ali, um pouco mais de 1 bilhão de pessoas, só que a Índia tem uma renda per capita ainda muito abaixo. A boa notícia para a Índia, né, é que essa renda per capita aí tem crescido aí uns 5, 6% ao ano, né? E a urbanização acontece de maneira intensa quando a renda per capita está nesse nível muito baixo, né? As pessoas saem do campo e vão para a cidade, e daí a renda per capita explode, né? Assim, o camponês, ele ganha historicamente menos do que alguém que vai para a cidade e começa a estar numa economia de serviço. E a Índia tem muita mão de obra que é exportada, né, de serviço, como eles falam inglês, lá tem muita gente que fala inglês, tem muito call center nos Estados Unidos, né, tem muita dessas coisas. E tem muitos profissionais qualificados que também são exportados para todo mundo também, não fica só ali na... a Suno tinha um cara que trabalhava com a gente que era da Índia, né? Eu tinha um professor colega também de universidade que estava na Inglaterra e assim, é um cara muito bom e tinha descendência indiana também, então que os pais foram para lá, então... os indianos são bons trabalhadores. Bom, vamos lá, Alemanha. Quarta colocada a nossa Alemanha aqui, também acho que a gente já ressaltou várias vezes, mas acho que o forte delas é a questão da indústria. Indústria, né? Automobilística, máquinas, aviação, testes, assim, a grande parte dos empregados estão na indústria. Então ali acho que a gente sempre olha um pouquinho a Alemanha com esse poder. E ali é a maior economia da Europa. É ela que domina a zona do euro, ela que toma as decisões, ela que empresta para todo mundo ali. A gente fala que a Alemanha é a âncora da zona do euro, economicamente falando, né? E a indústria europeia perde competitividade com a alta que teve do preço de energia na Europa, né? Com certeza. Além das pessoas que pagam, conversei com um monte de gente 3, 4 vezes mais
para pagar a conta de luz de casa, as indústrias vão começar a fazer corte, vão tentar pegar de fontes alternativas, mas assim, o custo aumenta. E se o custo dos produtos aumenta, de fabricação, a inflação para o consumidor também vai aumentar. E a competitividade da indústria alemã deve estar no pior momento em muito tempo, né? Com essa crise, com recessão que está vindo e com esse choque de energia, provavelmente a gente siga o relator. Eu li que a produção industrial da Alemanha não cresce faz anos, né? Ela realmente é muito competitiva, só que tem perdido competitividade ao longo do tempo. E é possível que a Alemanha entre também em recessão. Cresceu quase nada no último trimestre, e aí a gente, zona do euro ali, junto com a Alemanha e Itália, vai crescer um pouquinho de lado aí nos próximos meses e anos, né? Depende de como tiver essa questão energética. Bom, terceira posição aqui, já vamos para o pódio, né? O Japão, a gente viu eles crescerem na década de 60 e 80, que fizeram um milagre econômico, mas desde então, a crise nos países asiáticos, eles estão crescendo de lado. E basicamente lá é serviços, a gente vai pegar aqui 70% a serviços, 70%, tem quase a indústria, 29% um pouquinho de agricultura, e mais o ponto é que é uma indústria muito de tecnologia. E aí é aí que eles estão dominando também muita coisa. E esses asiáticos, eles têm uma característica quase que comum no seu desenvolvimento, né? Eles investem muito em educação, em seguida a indústria ganha uma pujança, né? Então eles meio que copiam as indústrias que deram certo em países de primeiro mundo. Muitas vezes no começo os produtos não são tão bons. Na década de 50 os carros japoneses eram conhecidos por sua péssima qualidade, sim. Né? E na década de 80 já eram os melhores carros do mundo, com o toyotismo, etc. Um fenômeno parecido aconteceu na Coreia. Você é coreano? Eu sou coreano, né? Sung. Meu pai nasceu lá e veio pra cá com 7, 8 anos de navio. E eu gosto muito da história da Coreia. E basicamente investiu em educação, depois de um tempo investiu na indústria pesada de químicos para poder fortalecer com os chaebols, né, aquelas conglomeradas que virou Samsung, virou Hyundai, entre outras. E naquela época de educação, além de focar muito na educação de base, eles criaram condições para trazer muitos intelectuais, engenheiros que estavam nos Estados Unidos, na Europa, falou, olha, voltem para cá, que vocês vão ser os bambambãs aqui para levar o país para frente. E então o Japão, segunda posição qual que é? A China, né? China, que também está fazendo mais ou menos isso, né? Eles investem bastante em educação, investem muito em infraestrutura, né? E a indústria chinesa tem ganhado relevância no mundo todo, né? Não só como um back-office de indústrias americanas, então, sei lá, Nike, Apple e tal, mas as próprias indústrias com marcas chinesas têm ganhado market share. Na indústria automobilística, os chineses têm ganhado participação. Sim, exato. E teve o mesmo fenômeno que a gente estava contando da Índia, né? A gente está vendo já uma população que já não é mais dominante na parte de campo, já estão indo para as cidades, o que aumenta a demanda. Excessos gastos de governo em infraestrutura para investir, até a gente brinca, às vezes tem umas cidades fantasmas lá que eles construíram até demais, mas eles são extremamente importantes, eficientes ali na parte de gastos para infraestrutura. E aí a parte tecnológica, eu acho que eles estão surgindo como Alibaba, que é um caso aí de que serviços e de logística. A China tem uma característica diferente do Brasil. Lá eles investem na infraestrutura antes de ter a demanda, né? Então, eu me lembro que um amigo meu foi num aeroporto, acho que de Xangai ou de Pequim, em 2008, estava vazio, hoje é um aeroporto mega lotado, assim, já 3, 4 anos depois já era mega lotado. Então, eles constroem a infraestrutura primeiro e depois torcem para que venha a demanda depois. Acho que eles imaginam que consigam fazer um certo planejamento, conseguem fazer uma certa projeção, mas a China tem esse histórico, eles investem na frente e depois vem a demanda. O Brasil, ao contrário, né? Que já tem uma infraestrutura que estamos até o gargalo aqui. Daí o Brasil, por exemplo, a gente é de São Paulo, vai lá e constrói a linha 4 do metrô, já nasce cheia. Sim. Né? Porque nós não investimos em infraestrutura, daí na hora que investe já nasce cheio, o que quer que seja, né? Saneamento, transporte, energia elétrica. O Brasil, infelizmente, não investe tanto em infraestrutura. E só para ressaltar 2 pontos, eles são altamente demandantes de commodities. Sim. Para o Brasil isso é extremamente importante, a gente tem os dados aqui de são os nossos maiores parceiros comerciais. Compram minério, compram soja, alimento. Principalmente soja, alimento, acho que soja é um dos principais, carne, frango.
E outro ponto é que tem muitas fábricas da Apple de tecnologia lá na China. Então, assim, também eles têm essa parte de produção que ajuda a sustentar toda a parte comercial do nosso primeiro colocado, que é os Estados Unidos. Pô, quem que ia imaginar, né? Acho que eles são principalmente serviços aqui que dominam o PIB. Uma economia muito diversificada. Exato, né? Acho que sim. Tem tanto aquelas partes dos belts, que a parte de agricultura é muito forte ali no meio dos Estados Unidos. Hoje em dia, acho que a grande força são as empresas do Vale do Silício, da parte de tecnologia e inovação, mas também os serviços como hotéis, toda a parte ali de restaurantes, cinemas, turismo, acho que também ajuda a sustentar essa economia, como muito bem trouxe, ser bastante diversificada. Tem banco, tem empresa de tecnologia, empresa de petróleo, tem o que você quiser. Você pega o SP500 lá, essa é a economia americana. Acho que seriam isso, esses nossos rankings, e acho que o Brasil atualmente ele se encontra em 12º, e nós somos aí, acho que nosso carro-chefe é o agro, principalmente todos esses bens que a gente falou que exporta para a China e para o mundo, e também muita parte de minério, petróleo e derivados disso. Beleza, muito obrigado, Sungui. Então vamos repassar aqui, só recapitulando. Ó. 10ª posição, Itália. 9ª, você fala uma, eu falo outra. Então, Itália. Rússia. Em 8º lugar, o Canadá. 7º, França. 6º, Reino Unido. 5º, Índia. 4º, Alemanha. 3º, Japão. 2º, China. E 1º lugar, Estados Unidos. É isso aí. Aqui na Suno a gente também tem um serviço de assessoria individual. Tem um monte de gente que quer uma assessoria individual porque quer entender melhor qual que é o seu perfil de investimento, qual que é a carteira ideal para si mesmo. Então eu vou botar aqui um link na descrição para caso você queira ter uma assessoria individualizada com a Suno, tá bom? Vou botar um link aqui na descrição. O ideal é que você tenha pelo menos 300 mil reais para que possa ter um trabalho sendo feito sob medida para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses vídeos que a gente tem feito e a gente se vê nos próximos vídeos.